Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Meu nome é Chester, né? Por isso que o canal chama Chester News. Eu, eu queria explicar, acho que eu nunca expliquei no canal. É, eu tinha um vô que chamava Chester, né? E na Inglaterra tem cidade que chama, nos Estados Unidos, Manchester. Tem uma cidade que chama Chester na Inglaterra também. E nos Estados Unidos, Chester. Mas daí, com quando eu tinha um mês, lançaram aqui no Brasil o frango, né? O peru, sei lá, Chester. Então, assim, eu com 11 anos, eu sofri muito bullying, assim. Toda vez que eu falo do meu nome é muito engraçado. A pessoa me dá muita risada, porque é engraçado mesmo. Eu chamo aí Chester, aí acho que com 11 ou 12 anos eu mudei meu nome para Paulo Eduardo. Mas, assim, o meu e-mail eu uso o nome Chester ainda, umas coisas. Quem me conhece desde a infância me conhece por Chester, no prédio onde eu morei. O povo chama Chester ainda. Então, assim, eu tirei o nome porque eu fiquei, né, com vergonha, muita zoeira na escola. Toda vez na hora da chamada, Chester, tudo. Ah! E assim, só que eu tenho muito carinho pelo nome Chester e por isso que o nome do canal é Chester News. Bom, eu queria falar sobre a Amazônia. A Amazônia, eu escrevi um artigo no blog Chester News, né? No blog falando sobre a Amazônia. O que eu queria falar? Bom, é, tem muita coisa no ar. A questão da Amazônia parece a questão do governo mundial. Cada um enxerga uma coisa, cada um fica radical, acha que uns acham que tem que invadir a Amazônia, internacionalizar a Amazônia. Os militares do Brasil têm uma questão estratégica da Amazônia muito grande, muito antiga. E é verdade, porque é uma área muito grande, metade do território brasileiro. A questão ambiental, né? Assim, eu vou falar do plano de vista internacional. Ela cresceu muito, grande parte a ciência, né? Com a exploração espacial de outros planetas, né? Sondas em outros planetas, o que aconteceu? A nossa compreensão do universo ela aumentou. Então, assim, muita gente não sabe, mas o movimento ambientalista tem a ver com a conquista do espaço. A gente mandou sonda para outros planetas e vimos que outros planetas têm atmosfera, outros têm. A gente aprendeu enviando sondas, estudando os outros planetas, que existem planetas igual Marte, por exemplo, que já teve uma atmosfera e os cientistas acham que teve um aquecimento global naquele planeta que destruiu a atmosfera, destruiu a vida na Terra. Bom, aí com esses avanços da corrida espacial, da ciência espacial, descobriram que a Terra estava se esquentando. Então, a partir dos anos 70, 80, 90, essa questão ambiental foi aumentando de intensidade. Os estudos foram aumentando e os cientistas descobriram que a Amazônia, né, teve a Eco 92 no Rio, que o mundo inteiro assim, viu que essa agenda ambiental era muito importante. Essa agenda ambiental na Europa, principalmente, ganhou muita força. Então, assim, a questão. Na verdade, os países da Europa, como eles são ricos, né, eles não têm o que fazer, eles se preocupam mais com coisas mais, assim, mais da humanidade mesmo. Então, tipo, as questões de governo mundial, de questão ambiental. Coisa, não vou falar que é coisa de quem não tem o que fazer, porque realmente tudo é importante na humanidade. Mas assim, como essa questão ambiental na Europa, principalmente na Alemanha, é muito forte, então tem partidos ambientais. Por isso que a gente fica vendo o brasileiro normal, né, que acompanha as coisas, não entende. Nossa, por que a União Europeia está atacando o Brasil na questão da Amazônia, né? É que para os europeus isso é uma coisa de política interna deles. Eles falam muito, por exemplo, mudar as matrizes energéticas dos países europeus, eles tentam fazer energia eólica, solar, tirar a questão das usinas nucleares que podem ter depois, né, daquele desastre de Chernobyl. Então, assim, a questão ambiental na Europa, principalmente, ela é muito forte. Nos Estados Unidos, não, porque eles só pensam em dinheiro, capitalismo, né? Liberalismo extremo. Então, assim, tem muitas indústrias americanas que poluem muito. Inclusive, o Trump não aceitou o Acordo de Paris, saiu fora, né? Seria o acordo que é, sucedeu o Acordo de Kyoto, né? Protocolo de Kyoto do Japão, na questão ambiental também. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar, essa questão ambiental é importante. Vamos dizer, ser claro, assim, eu não estou minimizando a questão ambiental, porque ela realmente tem a ver com a sobrevivência do planeta.
Só que assim, eu não gosto a forma como isso é apresentado. Então, por exemplo, nesse artigo que eu escrevi no blog Chester News, eu falo justamente isso. Por exemplo, um professor de Harvard falou: quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Agora fizeram uma campanha contra a Amazônia ou Bolsonaro, né, atacando o Brasil. Então, assim, realmente tem queimada, tem desmatamento. O Brasil ele podia ser melhor nessa questão. Inclusive eu dei sugestões para o governo através dos meus artigos, não sei se alguém leu ou não, mas de fazer operações militares, usar o exército contra os crimes ambientais. Eu acho que isso já não é eu que inventei isso, são vários especialistas que falam, ó, tinha que ter só a polícia, o IBAMA, a Polícia Federal não dá conta nessa região. Tem interesses, continuam pegando madeiras. Então, assim, fazer operação. Aí o Bolsonaro fez Operação Verde Brasil 1 e a 2. Prenderam madeireiro, garimpo ilegal. Só que não teve repercussão muito isso no resto do mundo, essa operação. Eu acho que o governo divulgou pouco essas operações militares. Eu acho que o exército tem que ser engajado nessa questão ambiental. Por quê? Porque a gente está numa espécie de guerra híbrida. Não adianta os militares, os altos, estou falando dos generais, dos altos estrategistas militares do Brasil. Temos muitos militares competentes, diplomatas competentes também. Eu faço críticas aqui, não é porque esse trabalho ruim, é porque eu acho que tem sempre como melhorar. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu no meu trabalho, nos meus artigos, eu tento sempre ser cada vez melhor. E eu acho que a gente buscar excelência é básico. Então, assim, a gente parece que está sofrendo uma guerra híbrida já no Brasil. Porque a questão ambiental é importante? É, mas só que assim, a gente acabou de sair de uma pandemia, tem os focos de incêndio, eu acabei de ver no meu artigo, no meu grupo de WhatsApp de política internacional, que parece que os índios prenderam uns caras que estavam fazendo queimada criminosa na Amazônia. Então, assim, eles mesmos botam fogo, depois fala que está botando fogo, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a questão da Amazônia ela é muito estratégica, pela questão da sobrevivência do planeta, mas, assim, tem muitas riquezas minerais na Amazônia também. Parece que está crescendo no mundo essa questão de internacionalizar a Amazônia, que é um antigo medo dos militares brasileiros, né, da gente perder essa região para o mundo. Teve aqueles boatos naquela época, nos anos 90, 2000, que tinha nas escolas americanas, eles ensinavam que a Amazônia era uma região internacional. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente que é brasileiro, a gente tem um patriotismo arraigado muito grande. A gente é um terror perder metade do nosso território. Como brasileiro, como que todo mundo que é patriota e ama o Brasil, a gente não quer perder o território para o mundo. Só que assim, a gente também tem que entender, o mundo ele não pode, a civilização humana acabar por causa da destruição da Amazônia. Então assim, é uma questão de checkmate. O que acontece? Pra, pode ter uma terceira guerra mundial de todos os países, a Europa, Estados Unidos, Rússia, China, contra o Brasil na questão da Amazônia. Já a Venezuela já está instável ali na região. Para a Venezuela, que faz fronteira com o Brasil, ali passar uma guerra da Amazônia ali, é daqui para ali. Então, assim, o Enéas, que os bolsonaristas raiz, né, segue, nacionalista, falava isso daí. Eles não estão preocupados com a questão ambiental, estão preocupados com a riqueza mineral que está embaixo da Amazônia, entendeu? Que é muito, muito petróleo. Eles calculam, para quem não tem noção, eles calculam que a Amazônia, tanto biodiversidade, reservas minerais, petróleo, tem na Amazônia ali cerca de 20 trilhões de dólares. Isso é o PIB dos Estados Unidos em um ano. Mas 20 trilhões de dólares é muito dinheiro. Então, assim, com a economia mundial, com a pandemia acabando e tal, eles podem realmente querer, os G7, a OTAN, Estados Unidos e Europa, causar uma guerra para realmente anexar a Amazônia, com essa questão ambiental, mas com pano de fundo para roubar as riquezas. Mas fala, não, isso é paranoia de militar. Não é questão disso, gente. Vamos, ó, porque assim, o que mais tem hoje no mundo, acho que sempre foi assim, né, na história desde a antiguidade, são guerras ou invasões ou colonialismo, neocolonialismo, ou sei lá, vários nomes que os historiadores dão, é você fazer uma guerra ou uma causa que é justa, mas com interesses escusos por trás. Por exemplo, as próprias cruzadas, por exemplo. Vários papas, né,
Jerusalém, um sultão árabe proibiu os cristãos de visitar o túmulo de Jesus Cristo. Muitos, o historiador não fala isso, né, que deu início às cruzadas. Eles falam, foram interesses comerciais e tal. Só que assim, uma causa justa na época, eles desvirtuaram. Então assim, e causaram guerra. Então hoje, o que mais tem são assim, causas, por exemplo, na guerra do Iraque, por exemplo. O Iraque invadir um outro país era uma causa justa, mas todo mundo soube, anos depois, muitos analistas falavam na época, que era pelo petróleo. Então, assim, a gente tem que ser racional. A causa ambiental é muito importante no mundo? É, mas eles querem tirar a Amazônia do Brasil por questões de minério e de riquezas naturais mesmo. A gente tem que. Entendeu? Eu acho que o general Mourão, os militares que falam da Amazônia, tem que falar isso mesmo para o Brasil. Nós estamos numa guerra híbrida. Eles estão assim, estão tirando a nossa, estão batendo na gente igual Street Fighter, nossa barrinha de energia tá ficando reduzida. Eles estão desmoralizando o Brasil, que o Brasil não sabe cuidar da Amazônia, porque é igual usando a tática do Sun Tzu da guerra sem derramar sangue. É você destrói o adversário antes de começar a guerra. É essa tática que o mundo está usando contra o Brasil. Ó, queimada Amazônia, isso aqui. Porque assim, estão cientistas falando mal do Brasil, de Harvard, falando que tinha que destruir, tinha que, sei lá, a Amazônia ser salvar, porque senão o Brasil destrói tudo. Estão atacando o Brasil totalmente na área ambiental, sendo que 80% da nossa matriz energética é limpa, de hidrelétrica, não tem nuclear, energia nuclear. Ou seja, muitos países europeus e americanos não têm mais reserva ambiental, porque destruíram tudo já. Isso não é questão dos militares falando, é dados, fatos. A Operação Verde Brasil 1 e 2 que os militares fizeram prenderam uma quantidade enorme de criminosos ambientais. Isso não foi divulgado na mídia. Então, assim, a gente vê que não é questão de conspiração, é guerra de informação, quando o Brasil faz uma mega operação ambiental e o povo ignora e continua batendo na gente. Então, assim, eles pegam ambientalistas radicais, países que estão sedentos por reativar a economia, eles querem pegar esses 20 trilhões da Amazônia em riquezas minerais e continuar explorando. A gente, inclusive, está na semana da independência, feriado da independência. Isso não é. Feriado não é só para ir para a praia e ficar viajando na maionese. É para a gente refletir sobre a nossa nação também. Nossa nação está em risco. A gente pode sofrer uma guerra séria por causa da questão da Amazônia. A gente está sendo apedrejado internacionalmente, entendeu? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tinha que fazer reuniões sérias com os militares, principalmente com o vice Mourão, fazer uma estratégia, porque a gente já está sob ataque de uma guerra híbrida. Guerra híbrida, para quem não sabe, é você usar coisas não militares com fins do adversário fazer o que você quer. Então, assim, o que eu acho, o que eu sinto é que estão querendo destruir a reputação do Brasil na área ambiental para internacionalizar a Amazônia, que é um plano antigo das potências mundiais. Se a gente não fizer nada assim, se a gente ficar só apanhando, o Bolsonaro ele tem que parar com essa coisa de querer bater e brigar com a mídia no papo. Não é assim. Guerra híbrida, não adianta ele ficar xingando o ambientalista. Ele falou que a ONG é uma desgraça. Ele tem que ser sério. Ele tem que falar assim, ó, pegamos pessoas causando isso, gerando isso para causar isso. Ser mais racional, por fatos. Não acusar assim os ambientalistas de... Porque tem ambientalistas bem intencionados. Eles querem salvar a humanidade. Porque eu não sei se muita gente sabe, mas assim, na ciência, os cientistas descobriram que se a Amazônia for destruída até passou de um certo ponto, eles acreditam que a atmosfera vai deixar de existir. Então, assim, isso é um dado científico. Então, realmente, se o Brasil não levar a sério mesmo, colocar os próprios militares, porque assim, a melhor forma de não ter uma guerra do mundo inteiro contra o Brasil na questão da Amazônia é a gente pegar pesado com os crimes ambientais. Entendeu? Agora virou questão de sobrevivência da nação brasileira. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o país, né? Vai ter o 7 de setembro. Infelizmente, todo mundo tem que ficar em casa, não vai ter desfile, não vai ter nada em razão da pandemia, mas a gente tem que ser nacionalista e pensar no Brasil. A nossa nação está em risco, estão atacando a nossa reputação porque eles querem tirar alguma coisa da gente, entendeu? Então, assim, a melhor forma da gente brigar não é
fazendo meme, piada, atacando, xingando o ONG. Não é nada disso. Com todo respeito ao Bolsonaro, apoio muito, mas tem que ser uma coisa coordenada. Para vencer uma guerra híbrida, a gente tem que ser inteligente, fazer dados. Continuar a Operação Verde Brasil 1, 2, não foi suficiente? Faz a 3, a 4, entendeu? Divulga mais. Fala, ó, já estamos agindo. Porque aí desmonta esse argumento da guerra híbrida, de que o Brasil não tem capacidade, entendeu? Tem que baixar os índices mesmo de crimes ambientais na Amazônia. Entendeu? Prender, mandar os índios, o exército, procurar, investigar quem que está botando fogo na Amazônia. É ligado a ONG tal, entendeu? É assim que se vence uma guerra híbrida. Vai atrás dos fatos, com posições concretas. Essa é a minha opinião, com todo respeito, entendeu? Já, não é que o governo está fazendo tudo errado. Ele fez a Operação Verde Brasil 1 e 2, só que divulgou pouco na mídia. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem que chamar a nação, tem que fazer pronunciamento oficial na TV, falar, ó, tá tendo ataques ambientais no Brasil, pode, entendeu? Isso é até bom. Ele fazer um pronunciamento, aproveitando o 7 de setembro, falando disso, falando, ó, o Brasil é uma das nações que mais protege o meio ambiente, nós somos uma nação que mais tem reservas florestais no mundo. Nós temos metade do território de floresta. Então, assim, nós temos que pegar pesado aqui dentro para o argumento que está lá fora não ser real. Entendeu? O Brasil tem que se defender, tem que... Um monte de diplomata que a gente tem no exterior tem que mandar o material para os diplomatas e falar, ó, tá operação tal, entendeu? Jogar na mídia, eles vão ignorar, porque guerra híbrida não interessa o que o oponente está falando. A estratégia da guerra da espada embainhada é você destruir o adversário antes de começar a guerra. Então, o Brasil, se ele não reagir nessa questão, reagir não é espernear ou um militar fala assim, o Augusto Heleno ou o Mourão fala, ninguém tem que ver aqui. Essa estratégia que os militares têm não pega, não vai adiantar. Um militar ou outro falar uma bobeirinha assim, isso não vai adiantar. O Brasil inteiro está sendo pressionado pelo resto do mundo. Entendeu? A gente vai perder isso, vai perder metade do território só de não saber se defender da forma certa. Eu acho que os militares tinham que contratar publicitários, entendeu? Para contra-informação mesmo, jogar na CNN, o Mourão ir lá na CNN, ir na Europa, entendeu? Botar o povo, os diplomatas, tudo para rua e criar material, fazer Operação Brasil Verde 2, 3, sei lá, mostrar na mídia, ó, fulano aqui, ó, foi preso, crime ambiental, entendeu? Fazer uma coisa decente mesmo, porque assim, guerra híbrida, você perde sem... Entendeu? A pessoa te ataca, você não sabe se defender, você já perdeu. A guerra, ninguém nem sabe se começou a guerra, já perdeu. Já, quando vê, já está a ONU votando, não, vamos internacionalizar a Amazônia, os brasileiros foram incompetentes e perdemos. Quando vê, a gente já perdeu o território. É assim, as coisas são dinâmicas hoje em dia, então a gente tem que tomar cuidado. E eu gostaria de parabenizar todos os brasileiros, né? Estamos perto do 7 de setembro, a data muito legal, muito feliz. Mas a gente tem que buscar a independência da nossa nação de forma real mesmo. E perder a Amazônia não vai trazer independência, não vai trazer riqueza, não vai trazer nada. Então, assim, essa é a minha sugestão que eu dou. Meus vídeos eu faço para os altos militares. Meu canal, meu objetivo não é fazer palhaçada, fazer humor, falar coisa séria, usar a internet para ajudar o governo. A gente não tem que deixar as coisas só para o governo. Se você é um cidadão, dá uma ideia, escreve um artigo, manda uma sugestão. Todo mundo é responsável pelo país. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar de patriotismo. Todos nós somos responsáveis. Não é votar, deixa que o governo resolve. Não, se você tem uma ideia legal, manda para o governo, faz um vídeo, escreve um artigo, entendeu? Todo mundo tem que colaborar. Não tem que deixar tudo pelo governo. A gente acha assim, tem muita gente que cuida da própria vida e acha que está todo mundo pensando. Não. Às vezes os militares não têm tempo, estão resolvendo problemas, não tem tempo de ver o quadro geral, o quadro mais importante, entendeu? Então mande sugestões para o governo, isso é ser patriota. Não precisa querer reconhecimento, ele usou minha ideia, usou minha sugestão. Não. Manda ver, igual uma frase que os americanos que são patriotas usam. Em vez de você reclamar do seu país, pergunta, o que você está fazendo para o seu país ser uma grande nação? O que você está fazendo? Entendeu? Isso que a gente tem que pensar. Pode ir na praia, relaxar, mas pensa também. Viaja, vai no feriado, curte, mas pensa. O que você, como brasileiro,
está fazendo. E aceitar ser brasileiro, ser patriota. Não é só o governo te dar um RG e falar, ó, você é brasileiro aqui, ó. Não, você tem que falar, eu sou brasileiro mesmo. Eu quero. E não é assim, eu sou patriota se eu morasse nos Estados Unidos, tivesse o país perfeito. Não. Patriotismo é você amar o país com as qualidades e com os defeitos que a gente tem. A gente tem uma grande nação. A gente é, sei lá, a 10ª economia do mundo, só que a gente não explora ninguém, a gente não invade outros países igual os Estados Unidos faz, a gente não manipula. Eles têm uma riqueza, um padrão de vida extraordinário, mas é base em guerra, em mentira, em informação da CIA secreta, entendeu? A gente tem uma grande nação sem explorar ninguém. Então a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, porque a gente a maioria do povo é trabalhador, é honesto, entendeu? Dá o melhor de si. Temos muitas pessoas criativas, inventores, empreendedores de startup, assim, que sempre pensam na solução, no melhor. Temos os empreendedores informais que lutam para sobreviver de forma digna. A gente tem muita gente decente para se espelhar. Não vamos desanimar de ser brasileiro, porque tem um político ou outro que fica com corrupção, fica algum canal de TV que só fica jogando que brasileiro é corrupto. Esqueça isso daí. Isso não é o Brasil. O Brasil é aquela pessoa trabalhadora que quer subir na vida, que, entendeu? A gente tem que tirar a burocracia do país, tirar os privilégios vários impostos, burocracia, a gente tem que dar valor. O que o Paulo Guedes está fazendo é sensacional, porque o setor privado desbloqueando tudo, várias pessoas vão empreender, vão ter mais empregos. Inclusive, na pandemia, o nosso país foi um dos que menos caiu, o PIB, a economia, foi o que menos caiu, graças ao auxílio emergencial que o governo, graças a Deus, pensou rápido, agiu, entendeu? Deu um bafafá, mas a gente não teve tantos danos igual poderia ter, entendeu? Porque o Paulo Guedes agiu rápido com patriotismo, então estou orgulhoso. Votei no Bolsonaro, estou feliz com o governo deles, mas assim, as minhas críticas é para ficar cada vez melhor, entendeu? Peço desculpa ao Eduardo Bolsonaro, ao Bolsonaro. O que eu critico é assim, para ficar excelente. Não é que tá ruim, tá ótimo. Se não fosse vocês, o Brasil estaria num caos total. A Argentina ganhou um cara de esquerda, tá virando Venezuela. Aquilo que os intelectuais falavam, o Olavo de Carvalho, todo mundo tirava sarro, é verdade. Eles querem o Foro de São Paulo fazer coisa Venezuela, fazer comunismo, não é brincadeira. Esse pessoal tá totalmente maluco de extrema esquerda. Então, assim, parabéns, Bolsonaro, pelo governo. Só, assim, dá uma focada nessa questão da Amazônia, porque a gente está correndo um risco mesmo. Tenta fazer a Operação Verde Brasil 3, joga isso na mídia, porque a gente está sob ataque. E, assim, eu sei que você é muito emotivo, fala, né, ninguém tem a ver com a Amazônia, os militares querem vencer no grito, mas assim, não é sendo macho alfa que a gente ganha essa guerra. É com informação, com estratégia, com contra-informação, jogar os diplomatas para jogar o que a gente está fazendo, realmente tentar baixar os índices de queimada, de desmatamento, porque se a gente não trazer a guerra, as nossas forças armadas, para combater a questão ambiental, a gente, se não fizer isso internamente, o mundo inteiro vai arrancar a Amazônia da gente. Então é isso. Bom feriado para vocês, 7 de setembro de 2020. Agradeço ao governo pelo que tem feito pelo Brasil. Agradeço os brasileiros que estão seguindo o brasileiro. A gente não criou caos. A sociedade, assim, mesmo sofrendo, pessoas perdendo emprego, ficaram nas suas casas. A maioria usa máscara, entendeu? Então, assim, a gente, como nação, tá de parabéns. Então, assim, vamos curtir nosso feriado de 7 de setembro de 2020 e bola para frente que a gente tem uma nação gigante aí para construir. E se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir para as buscas alavancarem o canal e o vídeo. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós nesse feriado. Vai ser amanhã, 7 de setembro de 2020. E que Deus abençoe a nossa querida nação brasileira. E vai ser uma das estrelas lá no futuro hall das grandes nações. A estrela verde e amarela do Brasil vai estar lá com muito carinho do nosso querido Deus de Abraão e do nosso Senhor Jesus Cristo.